Rico, E aí? como estamos? Tudo bom, Tudo mano? bem, Felipe? Muito obrigado pela presença, cara. Então, assim, acho que uma oportunidade muito legal pra conhecer mais o seu trabalho, que o seu trabalho é único, cara. Eu acho único, assim. Me curto demais. Falei isso pra você quando eu tive a oportunidade. Gosto muito do seu trampo, acho uma coisa única, acho muito corajoso. E hoje eu queria aproveitar pra gente falar um pouquinho mais e descobrir um pouquinho mais sobre seus processos criativos, sua história. Rico da Lazan ou da Laçã? Da Laçã. Da Laçã. Conhece só, mas fala da Laçã. Que vem da onde? Assim, ele tem um significado, né? É um acróstico, assim, e que significa disponho armas libertárias a sonhos antes mutilados. É uma ideia, assim, de reinvenção própria e Perfeito. de sugerir possibilidades. E aí, hoje a plataforma, assim, que eu produzo coisas é na música. Uhum. Mas também nunca estive preso a isso, assim. Eu formei em cinema, no audiovisual Ah, que e legal. tal. E sempre me liguei um pouco mais nas coisas de direção de arte, de criar imagem, conceito das coisas. Tem uma pesquisa de vida sobre estéticas de periferia, principalmente no Brasil, assim, por mais tempo, né? E nos últimos anos tenho feito uns passeios que me possibilitam entender isso no terceiro mundo e no primeiro mundo. Perfeito. E Abrangir os tudo cruzamentos disso. E por hora ainda sigo na plataforma música como via de tradução desse rolê. isso. O que não te prende aí necessariamente nos próximos passos, assim. Ah, não, algum momento eu brinco muito com essa coisa, assim, de que de ser seringueira na maldição do plástico. Porque, né? Plástico vive sua maldição, porque o plástico não se desfaz, né? Não biodegrada. Nunca Então mais. ele. E parece que todo mundo corre, as coisas correm para o plástico. Corre para ser grande, corre para ser Eterno. eterno, Durar corre muito, para né? ser de alta performance, de visibilidade máxima, de ser global, universal. E isso sempre se aproxima do plástico e automaticamente do esgotamento, eu acho, como a gente vinha falando. Mas E os pensamentos, alguns pensamentos são plásticos também, né? No sentido de que eles não mudam, eles são eternos e eles parece que também não são biodegradáveis também. Se o pensamento ele é plástico, ele engessa, ele se, sabe, ele se coloca num lugar onde ele não se refaz, não se renova, não passa. E aí ele vai ganhando roupagens daquela ocasião. Aí parece que ele evoluiu, parece que ele passou a ser o novo Mais futuro, moderno, mas não ele é. tá só com as cores do agora, né? Perfeito. E podcast, Rico? Você falou um pouco de música. E essa plataforma de podcast, você já participou de alguns já, né? Já participei. Do Mamilos, Já. do Asterisco, do do Judão, do judão.com.br, que eu vi um também, Asterisco, acho que chamava. Pode ser. Aos Cubos também teve um que Ah, eu ouvi, Aos Cubos também. dei minha pesquisada, pô. Ah, legal. E aí, o que você acha de podcasts, assim? Eu acho que a palavra falada, ela é tão poderosa quanto a palavra cantada. Só que a palavra falada, ela te leva pra reflexões e pra lugares e sensações que não necessariamente tá ligada à frequência como é da música. A música tem os graves, o grave vai te acessar um lugar aqui, né? Nesse Você chakra aqui direciona. da barriga, né? Os agudos vão te acessar outro lugar nas suas emoções. E a palavra, ela vai numa região onde eu acho que ela é espada mesmo, sabe? E tal. E aí, parar pra trocar ideias e depois se ouvir. E as pessoas também poderem ouvir em movimento, isso se assenta de múltiplas formas, né? Uma coisa é você ouvir o som numa uma música com grave na pista de dança tomando um drink. Justo. Outra coisa é você tá na rua, na academia, no banho Tem e razão. tá ouvindo aqui a conversa. E isso as reflexões vão se assentando, né?
em relevos 1000, né? É verdade, parece que você... Também muito por isso eu acreditei também no podcast, assim, no sentido, eu acho que é um terreno interessante pra você colocar suas ideias, pra você poder debater alguns temas. A gente vive num mundo meio louco, onde nem sempre as pessoas param uma hora pra ouvir algo, né? Mas você falou sobre o movimento, e isso é muito interessante, as pessoas estão juntando as coisas. Enquanto eu vou pra tal lugar, eu também já ouço alguma outra coisa e tento aprender algo. Acho que os podcasts têm, os que eu ouço, assim, eles são educativos, eles ensinam bastante coisa, assim. Tem gente legal por aí pros podcasts. Eu já me inteirei de muito assunto via podcast, eu já descobri coisas. Eu criei intimidade com pessoas através de podcast. Quando eu encontrei a pessoa, parecia que a gente já trocava ideia há um tempão, Que já legal me emocionei. isso, que legal. Mas isso acontece muito com você também, né? As pessoas chegam pra você e falam, velho, você fala pra mim, você fala comigo, tatuei sua frase. Tatuei a frase, Rola isso, né? uma onda. Acho que as que pessoas... a gente não... Acho que música é desapegar, assim, quando a gente faz, né? Eu tô no processo de tô fazendo um disco, já tem 2 anos quase. 2 anos. Que não faz parte desse EP do... Não, o Balanga acabou. Isso, o Balanga tá bom. Acabou agora e o rolê... Agora não, já tem um tempo que acabou. Ele é de 2017. 17, 2 anos 17, então, já tem um tempo. E tal. E esse disco novo, com quantas músicas que você tá preparando? O disco? E a gente fez... Nesses 2 anos a gente fez muita música. Legal. Muita música. E pra depois entender qual que a gente ia dividir com as pessoas, né? Você sofre nesse processo muito? Não, eu sofro pra sair do anterior. Porque aí você precisa regrar de novo o espírito, o corpo, pra refletir na caneta depois, né? Porque você tá ali fazendo, sei lá, a gente vem de um caminho onde primeiro a gente lançou em 2014 pra 15 o Modo Diverso, que foi um EP de estreia, que rolou legal. Depois veio o primeiro disco, que foi o Orgunga, de 2015 pra 16. Que tem um jogo de palavras aí, orgulho gay nesse caso. Orgulho negro gay. Orgulho negro gay, Orgunga. Orgunga. E aí, depois veio o Balanga, que foi no finzinho, 2016 pra 17, né? E aí, cada um... Foi a minha pesquisa sobre um lugar. Sobre um momento. Da minha natureza ali. Legal. O primeiro era muito alma, o outro era espírito e o Balanga é corpo. Carne. Demais. E aí, a gente zerou essa história, assim, contou. Uma trilogia quase. Contou. E aí falou, bom, acho que o que eu queria dividir com as pessoas, do que eu vivi na adolescência, dos meus processos e até 22, 23, acho que tá nessa obra. Tá aí dentro, não deixei de contar nada, não deixei de dividir nada. E agora eu precisava partir pra outro lugar por razões de vida adulta, né? Exato, mudanças, transformações. Você tá com quantos anos, Rico? 29. 29. Quem era o Rico? Quem era o moleque? Quem era o menino? Ricardo? Rico de Ricardo. De Ricardo. Quem era o moleque Ricardo? Qual era a sua quebrada? Bom, eu sou do Tabuão da Serra, do bairro Intercap, da Rosa em Saída. E passo a anotar o mundo a partir dali. E... Você já era meio da música, assim? Você já curtia a música? Ou você tava num rolê completamente eu sempre diferente? Fui escrever. De escrever e trabalhava. Meu primeiro ofício foi de cabeleireiro, lá no meu bairro. Olha, mesmo, mano. Por isso 13. que você tá sempre com esses cabelos muito loucos, assim. Você muda os cabelos e tudo. Tem uma relação? Tem uma relação com construção de imagem, que vai desdobrando pra esse lugar. E acho que cabelo é uma coisa que você comunica fatalmente, assim. Não tem como você passar código errado. O cabelo vai passar um código. Se você tiver com o cabelo que você quer, com o cabelo assertivo, você vai comunicar e tá falado, você nem falou um A. Sensacional, pode crer, às vezes, e na estética da precariedade, talvez, o cabelo é uma coisa que tá em você muda. Às vezes ele tá... você consegue criar coisas, imagens, sem estar diretamente ligado ao consumo, como é com o vestuário, tá ligado? Total, cara. Você se integra e se desintegra através da comunicação via cabelo,
que não necessariamente é o tênis, é o relógio, é o automóvel, a moto, entendeu? Então, E você, o cabelo era a sua maneira de se expressar nesse momento. lugar de fala, tá Lugar ligado? de Quando fala. não se tem voz, Total, e cara. aí vem desse rolê. Aí trabalhei até entrar na faculdade, assim, primeiro ano, segundo. E aí esse escrever já era uma coisa mais de rima, já era uma coisa assim, Era poema. poema, né? Era poema. E aí, com 13 anos também, aí o hip hop, assim, eu já ouvia rap, mas ouvia pagode, ouvia as músicas locais. E aí eu tinha um amigo de 19 anos, já que ele já tinha uns discos de rap. É os primeiros que eu conheci que mexeram com a minha vida, assim. Aham, Com a quem? vida, quando você tá, tipo, você tem 13 anos, é um jovem negro, gay, lá no extremo sul da Zona Sul, no fundo do Sul da América, sabe? E aí alguém te coloca pra ouvir Miseducation, da Lauren, Born Again, do Notorious, God Song, do Nasir Jones, do Nas, e Nas, olha, você não caramba. precisa. Acho que a pessoa que ouve esses discos, ela com esses 3 discos, ela consegue ter noção e se apaixonar ou não, e viver ou não, tudo que o hip hop propõe. Ainda Na mais sua ainda cerne. mais o da Lauren Hill deve ter, pra você deve ter pego muito forte, assim, né? Porque é muito lindo, é muito poeta, né? Ela é muito poeta. Poeta demais. E aí, o Nas, pra mim o Nas, assim, ele é um cara ultra especial, assim, em todos os sentidos, mas a Lauren é mágica. E aí isso bagunçou minha cabeça, assim. Eu já ouvia Racionais, já ouvia algumas coisas nacionais, mas eu precisava saber o que estava sendo dito Pela língua, você diz, pela pelo língua, inglês. porque o flow, Já te tocava, mas você não o flow é muito incendiário. E aí Total. foi quando eu fui atrás de aprender inglês. Olha, Por causa da música caramba. e tal. Era uma estética lan house, né? Assim, lan house, procurar ali a tradução. Total, mano. E, enfim, essa estética. Só que aí eu debrucei e fui entendendo. O E que aí era o hip hop? o hip hop, entendendo os fluxos e os bairros e de onde as pessoas vinham e a semelhança, sabe? Porque essa coisa aí, uptown, downtown, tá ligado? Total. E esse trânsito, e de onde Total. vinham os rappers lá, e que como era parecido com o que eu enxergava, assim, também, quando eu saía do Tabuão e vinha, Pra sei lá, cá, eu vinha no assim. Hospital das Clínicas, e a volta e a ida, e o que o ônibus, dentro do ônibus me revelava, assim, sobre Tudo as que você pessoas. observava, né? Claro, porque é um... E aí isso boom, expandiu e junto com isso veio um monte de coisa americanizada na minha cabeça, assim, né? De coisa negra americanizada, que me fez muito bem. Tá. Porque eles estão em outro tempo sobre autoestima e empoderamento, tá ligado, black. E onde você começa a dar esses primeiros passos? Onde você começa a se libertar nesse processo? Onde as pessoas começam a te ouvir? Eram nas batalhas? Eu comecei começou a rolar a Batalha do Santa Cruz, que foi uma coisa muito mágica. Uma coisa muito mágica. Que foi Do metrô ali. No metrô Santa Cruz. No metrô Santa Cruz, na saída do metrô, a galera se saída do juntava metrô. e fazia uns... Sábado 8 da noite e tal, e aí tinha um espírito ali de alguma coisa, incubadora, estufa, assim, tinha alguma coisa, essa energia naquele lugar, que no fim das contas foi de onde saiu o MC, do Projota, Você cruzava essa o turma por ali? Rashid, eu, a Drica, enfim, uma infinidade de outras pessoas mágicas, extremamente talentosas. E aí eu frequentava e muito... Eu não era tímido, mas eu ficava tentando entender. Eu sempre fui muito o hip hop sempre me fascinou, Tá. assim, pensando ideologicamente. E aí... E ao mesmo tempo eu entendia o rap e a força marcha pesada, da energia pesada que caminhava aquilo, e ao mesmo tempo eu tava desabrochando as possibilidades de viver meus afetos. Perfeito. E aí cruzava a coisa de eu passar a semana inteira treinando pra batalhar, e ao mesmo tempo eu ficava ali matutando
o que eu ia responder na batalha se um menino me chamasse de viado. E como eu ia. E como isso ia surtir efeito em mim, como eu ia reagir e qual ia ser isso através dos poemas e das palavras. E... Porque você escolheu ir através dos poemas e das palavras. Que você poderia ter escolhido ir de uma outra maneira, ficado puto, xingado o cara de volta. Mas é porque o negócio... A batalha tem essa... Tem umas regras, assim. Tipo, não xingar a mãe, não sei o quê. Mas, hoje, passado talvez 10 anos, 12 anos desse rolê, você vai nas batalhas, primeiro que já tem várias garotas rimando, e isso é mágico. Demais. Possivelmente deve ter outros Rico da Laçã em processo lá rimando. Total. E os desdobramentos dessas narrativas que têm sido discutidas. E aí ninguém vai ficar esculachando a menina. Se tiver um menino gay, ninguém vai ficar esculachando o menino gay. Já outras tags já chegam ali sobre o que é humanidade e o que não é. E o hip hop, ele tem ele entende, tá ligado? Total, Se explicar cara. direitinho o hip hop, ele vem... Total. Ele abraça. É muito respeitoso, o hip hop. A lógica da essência do hip hop é pra abraçar. A essência, exatamente. A essência. Agora, você é um cara corajoso pra caralho, né, mano? Eu acho que o pensamento e a minha relação com o lúdico já me fez correr riscos e fazer coisas que eu só fui dimensionar depois. E é um lugar que eu tento não perder, porque é o que me leva sempre a um caminho novo e mágico, que é eu não me apartar do lúdico. Não me apartar do lúdico. Pra mim sempre foi eu sempre tento achar a fantasia das coisas. Eu lembro a primeira letra de rap que eu ouvi foi Um Homem na Estrada, do Racionais. Foda. E é uma letra comprida. E eu lembro que eu devia ter uns 6 anos. Eu não sabia escrever ainda, eu lembro. Nem ler, mas eu sabia cantar a letra. 6 anos. E é 1 milhão de imagens, né? Total, Tipo, deve ser uns 7 minutos. Homem 7 na minutos Estrada recomeça a sua vida. é muita imagem. Quase um E refrão. quando eu pegava o ônibus pra... Quando eu pegava o ônibus pra vir pra São Paulo... eu tinha uma coisa que eu ia no médico, acho que todo mês. De quando eu nasci até uns... talvez 7 anos, Tá. eu vinha ao médico sempre. Eu nasci com umas tretas, assim, e tal, de resíduo de droga no sangue e tal, por conta dos meus pais. E aí eu tinha que vir no médico, que era um rolê que ele falou, ó, esse tempo é um tempão de vida, mas vai ficar tudo bem. Beleza. E aí eu passava no meio o ônibus passava numa parte ali entre saindo do Taboão, entrando na Francisco Morato, que são 2 barrancos, assim. É uma rua é uma estrada, parece uma estrada. Aí eu ficava olhando da janela do ônibus pra ver se eu via algum homem andando, assim. E aí, na minha cabeça, aí eu via qualquer homem andando, aí eu falava, olha, o homem na estrada, recomeça sua vida, sua liberdade foi perdida, subtraída. Seus próprios clipes, né? Seus clipes individuais, né? Videoclipe individual, E é muito doido associar isso, aí passa, sei lá, 15 anos, sei lá quantos anos, e aí tô eu lá no audiovisual, fazendo clipes. construindo imagens. Totalmente, cara. Que isso é uma tag muito forte do seu trabalho, né, cara? Assim, a parte da imagem, os seus videoclipes são incríveis. Primeiro, de trabalhar na beleza, né? No cabelo. Perfeito. Que era um lugar de descoberta. Roupas, né? E depois... quando eu saí da escola, eu entrei na moda. Eu entrei na moda, eu fiquei na moda 1 ano e mudei pro audiovisual. Então você tem essas bases cinematográficas, você tem a base cinematográfica e base do figurino, digamos. Porque quando eu te vejo, mano, eu curto muito esse lado todo, assim. Aí, conversando com você, dá pra entender que realmente é isso mesmo que eu penso. Da construção de imagem. Quando você chega nesse lugar de trabalho, de ser, né, um artista e tal, normalmente as pessoas têm uma equipe, né, na construção disso. Que é que faz a pesquisa, que traz as refs e as coisas e tal. E no seu é você, nesse caso. E até por algumas pessoas, assim, eu penso isso legal. Essa imagem. E hoje, pra gente fazer música, a gente tem partido desse lugar da imagem antes.
Não a imagem, tipo, como vai ser o cabelo, a roupa e tal. Conceito, Mas né? qual é a imagem, tipo, quando essa coisa do lúdico, em todos os últimos 3 trabalhos, eu nunca dividi com as pessoas o lúdico. Eu sempre dividi, né? O que era primeiro a emoção, depois o que era espírito, depois o que era corpo. Nessa narrativa de estética de periferia, discussão de sexualidade e tarará. E aí agora a gente vai... Um outro salto Agora a gente vai pro lúdico. Acho que eu me sinto pronto pra dividir com as pessoas o lúdico que eu trago lá dos 6 anos de idade, assim. E agora, sei lá, é o meu último trampo antes dos 30 anos. E acho que é da hora isso. Demais. Não, e assim, se eu já te acho lúdico antes de você ser lúdico, eu já tô ficando maluco já. Agora vai ser lúdico. Vai ficar legal, vai demais. Ficar legal. E vem cá, e aquele rico das batalhas, anos depois, acaba dando uma entrevista que eu assisti junto com o Ney Matogrosso. Aí você tá lá junto com o Ney Matogrosso, que tem uma jornada muito parecida com a sua, acho que na mensagem que quer passar, na maneira que passa essa mensagem, mas ao mesmo tempo são diferentes também, de universos diferentes, talvez um mais pra uma parte... Bom, ele participou de um outro momento de país, assim. Sim. E eu achei muito legal vocês ali, fiquei pensando em você, como é que foi ali, cara, você primeiro encontrar Ney Matogrosso, conhecer Ney Matogrosso, como foi ali, velho, pra você, assim? Você curtia ele? Você já curtia o trabalho dele? Você se identifica ali? Eu me identifico. Me foi mostrado já... eu demorei de ver o Ney Matogrosso, assim. Era uma coisa que me mostraram cedo. Te mostraram cedo? Não te mostraram. Não me mostraram. Não entrava em Tabuão? Tem essa coisa a música brasileira. Eu não sei se por questões de subsistência, da indústria. Ela não chega. Eu fui descobrir Caetano Veloso tem pouquíssimos anos. E eu fui me debruçar sobre a obra dele depois que eu conheci ele. Porque eu falei, conheci o cara chamou o pai na casa dele. Eu só sei a música do... Tô me sentindo muito básico, sozinho. Né, não, eu só sabia essa. As outras eu até sabia alguma coisa, nem sabia que era dele e tal. E aí eu fui vendo, né, que é meio século de caminhada. E aí você vê, aí tem umas etapas, uns momentos que são os que eu mais me identifico e tal. Mas, por exemplo, o Djavan, ele tem uma relação com a periferia, porque a periferia sabe as músicas do Djavan. Tu pode crer, cara, é verdade. E tem né? essa que lógica coisa, pra onde né? foi arrumado as coisas, sobre elitizar quem consome. Tem razão. O trampo ali de entender o target, as coisas, ele sempre foi feito, né? Verdade, sempre foi feito. E ok. E aí o Ney, aí eu fui entender ali a obra e tal, a imagem, o tempo, quando ele aconteceu. E sem dúvida, tem algumas semelhanças. Sobretudo a coragem diante do tempo, a resposta ao tempo, né? Eu me considero uma resposta ao tempo e o Ney é uma resposta ao tempo. Ao seu tempo. Eu ao meu tempo, o Ney ao tempo Perfeito. dele, que se ressignifica Total, sempre, porque né, é como mágico. ele é jovial também, né? Como ele é jovem, assim, né? Como ele é atual pra caralho também, Sim, né? No fim das contas, assim. E como é visceral. Quando o Ney, ele não é plástico, né, mano? Ele não é plástico. Pode crer. Parece que porque às vezes a gente confunde o alegórico, Isso. a estética com camadas e camadas, mas isso não necessariamente é o plástico, né? A estética do Faustão, né? Aquilo que o Ney Matogrosso que você vê no Faustão, tipo assim, porque ele passou por ali. Não é o Ney Matogrosso que, né? Mas aquele imaginário fica pro grande público ali, realmente. Só as pessoas só vão ver ele lá. Cara, eu tenho essa síntese, esse pensamento, essa comparação muito grande com o Carlinhos Brown. O Carlinhos Brown, ele é um cara mágico, um gênio. irrepreensível. Total, mano. E aí, eu fui conhecer também, quem conhece ele, sei lá, ele tem um disco de 96, e depois você vai vendo ele na TV aí nos últimos anos, você vê um cara que faz tem toda uma performance na televisão e tal, e que isso dá para as pessoas um entendimento sobre ele. Total, sem cara. ter acesso à obra, Total. Inclusive. Você fica lá, um cara que trampa no programa de plateia e tal. Só que esse entendimento fica meio errado. Total. Né? Total, Porque pode saber. Ele é muito foda. um mago, tá ligado? Ele é um mago em todos os sentidos.
percussivo, nas melodias, nas letras. E aí, em algum momento eu fui me debruçar, assim, sobre... Eu assisti um Roda Viva dele, de 96. E ali ele já... A entrevista já era uma entrevista de alto nível. E aí... E fui entendendo as coisas que tá na boca de outros intérpretes que são de autoria dele. Meia Lua Inteira, do Caetano, é dele. A Namorada, Total, é o que dele. ele fez com o Tribalistas, né? O trampo do Tribalistas, que ele faz parte. Várias da Marisa Monte. Verdade, como produtor, né, musical, né? Sim, Como esse cara e os poemas, assim, ele cria uns poemas, sabe? Meu, eu acho as músicas dele... Esses discos que você fala, esses primeiros discos, que lá fora ficaram muito conhecidos, Sim. inclusive, né? Que às vezes lá fora os caras até têm uma percepção melhor de Ele quem teve, é. ele teve uma relação ele existia aí, tocava, tal, com a galera, e aí ele conseguiu uma entrada, assim, no mercado internacional pela França, que foram os caras que fizeram o primeiro disco dele, e aí... Aconteceu pra caramba, assim, a música dele lá. Mas, sei lá, o primeiro disco dele, o Afagma Betizado, esse disco você pode ouvir ele hoje e colocar do lado de um disco aí que estão buscando fazer com, sei lá, com que as pessoas colocam hoje, o 808, um autotune, uma coisa que relaciona com hip hop e com outras coisas. E esse disco, ele não deve nada pra nenhum desses... Sabe? Em efeito, em camadas, sabe? Em som e ambiência. E, claro, em poema e música. Ele não deve nada. Porque ele é muito tridimensional, né? O Sim. Carlinhos Brown, né? Ele compõe realmente todo esse universo dentro de uma música. Às vezes tem uma voz lá no fundo, né? Eu acho Aonde? Que tem até no Tribalistas, sim, né? esses... Tem discos... Enfim, tem um caminho artístico hoje que... ainda preserva isso, e tem um outro caminho que quer que as coisas sejam altamente limpas, né? E tenha uma voz, e as dobras e a batida aconteça de um jeito fluido, porque depois na hora de mixar são muitas frequências para você poder para você poder comprimir e deixar tudo audível. Eu entendo, mas tem essas 1000 camadas, sabe? Essa coisa de você vai ouvindo o disco e aí você viu, parou o barulho do barco, e aí depois você ouviu o barulho do pé saindo da água, e aí chegou na terra, botou o pé na terra e cumprimentou alguém que recebeu ele. Que eu chegou, pá. Aí começa lá o violão. Uma história, né? Entendeu? Isso é mágico. E aí, Rico, falando em Carlinhos Brown, me leva pra um lado mais carnavalesco. Inclusive, tive a oportunidade de ver Carlinhos Brown uma vez em Salvador, no trio dele. E ele não vai em cima do trio, ele vai embaixo do trio, né? Ele vai no chão. E ele tava vestido com algum personagem do candomblé. Sim. Então, e ele chegava perto, assim, das pessoas, ele se conectava com as pessoas. Cara, é incrível, né? Um cortejo, né? Cortejo, assim, maravilhoso. Esse programa tá indo ao ar segunda-feira de carnaval, Rico. Hoje é segunda-feira de carnaval. Que mágico. Que mágico, né? O que eu quero saber é, quem é rico no carnaval? Como você encara essa festa? Você é um cara carnavalesco, assim? Eu sou o Fulião Solidão. Tamo junto, né? Eu sou o Fulião Solidão. Eu tenho uma música que chama Fulião Solidão. Fulião Solidão. Que vai estar no meu disco. Ele fala sobre o meu entendimento sobre carnaval, sobre a folia, sobre como essa manifestação cultural que de uma energia que é muito concentrada, ao ponto de que o carnaval acontece no mundo inteiro mais ou menos na mesma época, mesmo em hemisférios diferentes. Antes deles saberem. E, sabe, das sucursais romanas, dos bacanais gregos, dos italianos que fazem. Italianos, os alemães fazem carnaval também. De Veneza, de Paris, ao carnaval do Rio de Janeiro, Salvador, ao que existe no Brasil, de norte e nordeste, Recife. sobre as festas religiosas que encontraram no meio das festas religiosas o profano. O sagrado com o profano, O profano, e aí o profano desembocar em tanta coisa mágica, assim, né? O barroco profano, os bois, enfim, o reizado e tanta coisa. E que
às vezes a gente não acessa mais essa lógica, que é a riqueza dessa magia chamada folia e carnaval do Brasil. É isso. Do Brasil, muito importante. Do Brasil. Do Brasil. Se Porque o aumenta. carnaval acontece no mundo, Claro. mas o do Brasil... Não, ele- e são vários carnavais dentro do Brasil, né? Sim, e aí... E quando a gente vai ver, a gente tá num bloco. Quando a gente vai ver, às vezes a gente tá num camarote. Olha que doideira. Aham. Quando vai ver, a gente tá numa coisa que é o desdobramento disso. Total. No sentido, direção ao plástico, tá ligado? É o que acontece e tal. Tem um E- significado muito grande o carnaval. agora, é como a gente pensar os trios elétricos e não acessar os blocos afros, sabe? Que é a raiz da coisa. Exato. Entende? Que acontece no mesmo exato. tempo. Você pode estar lá embaixo, Barrondina, você pode estar lá em cima na Seda do Ilê, no Curuçu, lá e tarará. E acho que isso tudo são coisas que o plástico tira da gente acessar, sabe? Impede a gente de acessar isso. Que é a magia da coisa. E eu penso a folia e o carnaval dessa forma. Eu já me apresentei algumas vezes no carnaval. Já tive o prazer de fazer uma música de carnaval que aconteceu, tá ligado? E que Verdade. deu certo. E Não espera o carnaval chegar chegar. pra ser vadias todo dia, todo dia. E aí... Quem não cantou? Todos que estão ouvindo aqui já cantaram essa. Sim, e aí acho que isso é... Mas entendendo, por exemplo, todo dia ele tem camadas. Uhum. Isso é uma música que tem camadas, não na estética sonora. A estética sonora é plástica, Perfeito. total. Perfeito. Mas ela tem camadas. Ela é primeiro na construção da letra e da melodia. Primeiro ela nasce de onde nasce a folia quando ela desembarca no Brasil. Marchinha, né? Pode O pedido da princesa ali Ali pra no música começo do pra século folia. passado, E aí a marchinha. Se você colocar a caixa só e sair cantando todo dia, a caixa da marchinha vai virar uma marchinha. Não, ela vai se assentar perfeitamente. Demais. E aí a camada onde uma batida e uma coisa que fale com o país no tempo hoje. Que é o funk. Na época o baile de favela era a música do carnaval anterior. E aí no carnaval seguinte a proposta era essa, uma batida próxima a isso. Entendi. Depois, uma narrativa que você fale sobre... Uma narrativa millennial, né? Tá ligado a alguma possibilidade social, assim, de discussão humanitária, que é a coisa da emancipação dos corpos, né? E aí, quando fala Não Espero o Carnaval Chegar Pra Ser Vadias Todo Dia, na folia isso se desdobra de mil formas. Mas tá falando sobre todas as possibilidades que os corpos têm, principalmente o corpo feminino. E a emancipação disso. E, enfim, o meio vai falando sobre relacionamento, que é meio que rege. O que carnaval, a música, né? o carnaval é a música popular do mundo, né? Verdade. Discutir relacionamento. Quando ela vai ali, vai descendo a ladeira do meu coração. Tá, Total. é meio que isso. E aí você junta essas camadas e aí você consegue falar com o país, tá ligado? Dentro do carnaval tem uma outra banda também vinda da Bahia, que eu já vi vocês participando um junto com o outro, que eu já segui o trio elétrico deles durante 6 quilômetros em Salvador e foi um êxtase, que é Baiana System, né, cara? Aham, meus amigos russos. Pô, sensacional. E ao vivo é uma coisa, né, cara? É, catártico. Catártico, exatamente. É lindo. Como tem sido essa parceria de vocês? Eu vi que você subiu no palco deles outro dia, é isso? Eu vi Acho que nos últimos 2 carnavais eu estive com eles. E esse, vocês vão estar também? Dia 9, eles tocam em São Paulo. E tal, esse ano eu não vou em Salvador. Acho que eles também, não, eles tocam em Recife esse ano. E Dia aí... 9 em São Paulo aqui, você vai estar também? Ah, bem... Ó, então ó, provável. fiquem ligados, hein? E dia 9. aí... É muito mágico, assim, as relações, principalmente eu e o Russo, assim, de que a gente foi se conhecendo e tal. E... Demais vocês dois juntos. e aí de trocar ideia, de entender essa relação que se tem primeiro com a canção, e aí depois vem as frequências eletrônicas, as coisas que constroem isso que dá essa catarse, né? Que é cruzar as frequências dos graves, as máquinas, mas tudo nasce primeiro da canção. A canção é a alma da coisa. É o violão, é o pandeiro e a melodia vem. Aí depois que vai cria o beat, né? Essa coisa. Primeiro do poema, né? O poder da palavra.
E O beat nem sempre é a melodia, né? Ou não, não é a melodia. não, o beat pode ser só o beat. Só a marcação Pode ser ali. seco, pode ser seco. Claro, ele vai ter um tom, né? Tá. Mas a melodia, né? O tan 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 tan, tan, né? Perfeito. E Aí o resto vem depois, né? mas pode vir só primeiro, só ter isso, só Também. você saber, entendeu? Que Claro. é hoje eu tava assim, deu fogo em mim, fogo em... Melodia. Claro. Não sabe? Depois que a gente foi ver Depois aqui... que virou aquela batida. Isso é... Que legal. Essa transformação deve ser muito louca de ver, assim. Eu ia te perguntar assim, né? Tava preparando aqui a entrevista, tinha preparado uma pergunta que era assim: pô, você escreve, você é um poeta, você já pensou... E todo poeta é meio roteirista. Então, você já pensou em ter um mergulho mais cinematográfico e tal? E aí eu assisti o Procure. Sim. Que é, só situando pra galera, é o seu último, mais novo trabalho, assim, né, Rico? É, a despedida, né, do Balanga. Perfeito. E ele só que ele é um curta-metragem de 18 minutos que eu fiquei chapado assistindo, mano. Ele sai do plástico e vai pra um lugar da discussão, de um pensamento que precisa que se desdobra mais, né? É uma música que ela poderia ser feita num vídeo de 3 minutos e tal, nessa estética assim, né, do videoclipe, Perfeito. pop. E aí a gente escolheu desdobrar ela mais, né? No fim das contas ela acaba sendo... Porque a letra é muito complexa, Tá. né? Porque a letra tem trava-línguas e tal. E aí, um filme mais longo, ele poderia fazer... Ele tem um alcance menor, mas ele faz com que o entendimento seja pleno, né? As imagens e tal. E aí a gente queria falar sobre relacionamento interracial, queria e homoafetivo, e tudo isso. E aí ia levar um pouco mais de tempo mesmo, assim. Aí o curta quanto estética, assim, fez mais sentido. E a mensagem é muito direta, assim, realmente Sim. você... E achei muito legal, porque ele é muito crível, né, cara? Ele é muito, assim, muito real. O começo com as imagens, inclusive meio de celular, como se fossem ali os caras da própria obra, né, gravando alguma coisa e tal. Achei muito legal, mano. E você tem um desejo de ter mais mergulho cinematográfico, assim, de repente, mano? Escrever um roteiro? Eu fiz um filme aí que vai sair, um filme que vai sair não sei que horas. Que filme você faz sai depois de 2 anos. Que horas é ótimo. Não Mas sei é que verdade, horas. você já virou outra pessoa, né? Todo mundo já virou outra pessoa. Filme mas é a prática do desapego super, assim, acho que da Tem equipe razão. toda. Aí tem um filme, tem um outro aí que vai começar a gravar agora, que eu aceitei e vai ser legal. Vai como ator nesse caso. Ator. Ah, que legal, Esse aí a Rico. gente entra um pouco, né, nessa história, porque ele é meio ficção, e aí a gente precisou atuar, não é? É diferente de performar que nem num clipe, né? Pop, né? Não, você atua ali cenas sem música por trás, ou seja, atuação esse daí, mesmo, ficar pelado lá, Pode tinha 40 crer, pessoas no vendo? set. Desprendimento do ator. E você entrar na história, né? Pode crer, No mano. texto Né? Difícil de fazer, né, cara? E o diretor ajudando ali, trazendo o entendimento, O diretor sabe? é o Gui. É o Guilherme Tensol. E aí, tudo isso, e foi mágico a experiência, assim. Demais, cara. Pra mim, que acho que alguma hora a música vai entrar em algum descanso, assim, e eu vou pra essa outra plataforma, assim, do cinema, que é outra coisa, é outro custo, é outra coisa pra se fazer. Mas pensando que, sei lá, a gente já teve algum êxito com os videoclipes de alcance nacional, assim. Não, te vejo no cinema, cara. E aí- De verdade, assim. Te vejo produzindo E esse aí conteúdo. precisa entender como que ler. Foi a primeira vez que eu li um roteiro longo, mais longo. E aí agora nesse outro filme aí que eu gravei em julho, foi meio... julho. Que aí é um longa-metragem. E aí Aí é texto que foi pra a caramba. outra experiência de ler roteiro longo também. Ler roteiro longo não é tipo um clipe que a gente fala, não, é isso, Diferente, isso. total. Você precisa dedicar ali um tempo, sabe? Semanas, um mês. Você acaba até entendendo o processo dos atores, né? Nesse caso, né? Sim. Como o mergulho dos atores...
a gente é tudo artista, mas a gente tem mergulhos diferentes, né? Porque cada um realmente, né? Cada área tem um... E acho que é legal navegar nessas Buscar diferentes... emoção. Nenhuma hora no Procure eu levo um tiro, no Procure eu tenho umas cenas... Tem cena onde fico nu, no Procure... Tem umas coisas que briga, requerem... né? Cena de Tem briga, de ação, requer emoção. Em algum Total, momento cara. tive que trazer a coisa... Não precisava chorar, né? Mas de trazer a sensação, o que fosse de fúria, o que fosse de achar que ia morrer mesmo, e também na de ressuscitar, assim, né? Na de voltar. Tudo isso, assim, é uma experiência. Procurem o Procure no YouTube. Coloca aí, porque tem inclusive no canal do próprio Rico no YouTube. E Rico, qual que você acha que foi o maior close que você já deu aí nessa... Meu Deus. Nesse rolê todo, digamos assim, qual foi o momento marcante dessa tua jornada a partir do momento que você entendeu todo esse significado que você tinha, assim? Qual que foi um dia... Um dia importante... Acho que tem várias situações que você fala, poxa... Você sai nessa intenção de casa, assim? Hoje não mais, Tá. mas algum momento foi fundamental. Chegando ali. Principalmente saindo do Tabuão e vindo pro centro. Na imagem que eu construía naquele instante, né? Que cruzava estéticas do hip hop com signos do feminino. E isso tudo entrando num ônibus. Saindo da periferia sentido ao centro. Isso tudo vivendo o rolê na pele, sabe? O ônibus e as fragilidades e os riscos, tá ligado? De tudo isso sem se diante esconder, da homofobia. né, cara? Mas sem se esconder, né? Como é que esconde? Tanta gente se esconde por aí, cara. Mas assim, a estética, esse tipo de estética não dá pra esconder, né? Justo, é verdade. Quem tá nessa estética já tá ligado que não vai dar pra se esconder, como né? você tá no transporte público, de cabelão, de unha, de sapato alto e sei lá, e voltando. E é uma coisa mágica, porque você tá falando ali da vulnerabilidade, você tá falando de coisas que são Pois é, cara. a cerne da coisa, entendeu? No mundo, assim, aonde a gente vai entender o que é de verdade e o que não é de verdade. Muita gente chega pra você falando, você tem uma importância fundamental na minha vida, ou me ajuda, tô precisando. Muita gente se identifica e se amarra, e algumas pessoas, sem dúvida, se entenderam na sua sexualidade, se entenderam na sua negritude, se entenderam no seu ponto de partida geográfico, social e tal, e de encontrar o orgulho dessas coisas, né? Porque acho que se ver no outro é o que vai gerar, às vezes, um orgulho ou a repulsa, como a gente pode ver aí. Faz sentido, é verdade. Mas realmente você pode ser o gatilho. Você vai servir como gatilho ou pro bem ou pro mal, né? Você pode instigar o orgulho, você pode instigar o ódio. Claro. E na madrugada, tá ligado? Claro. Voltando pra casa. Enfim. O Rico, eu tive a oportunidade de convidá-lo aqui pro podcast em um treino da Nike que a gente fez. Foi puxado ali, né, Rico? Você é dos esportes, mano? Como é que é? Você falou que teve uma relação aí com pagode em algum momento lá no começo. E o futebol, como é que era pra você? Zero? Não, zero. Sempre basquete, zero também? Basquete um pouco. Gostava do menino que a gente gostava muito de basquete, de assistir as fitas da Indy One, lembra da Indy One? Olha, sim, total, então, cara, a gente nossa. comprava as camisetas, fazia as coisas e tal, de basquete, e aí a gente ia lá no Vila Lobos brincar e tal. E o basquete só que eu sou muito andarilho, tipo, eu ando muito a pé e tal. Isso te ajuda a construir suas músicas, seus poemas, suas escritas? É isso, né? Tipo, tem coisa que eu paro pra escrever em casa e tal, mas tem coisa que você tem que entrar num metrô. Você tem que entrar num negócio, você tem que, sei lá... Às vezes eu faço isso quanto exercício mesmo, tipo... Perfeito. Claro, movimento. Eu sou oriundo do Taboão da Serra, moro no centro, mas eu sou do Taboão e volto lá sempre. Tipo hoje, que você esteve lá. E aí eu volto, minha mãe mora lá e tal. Legal. E aí eu...
sei lá, tem vezes que eu tô com tempo, eu paro no terminal, sento e você começa a ver as pessoas passarem. E você vai fazendo ali a sua nota sobre a sociedade, como ela tem caminhado, né? Seus roteiros. As pessoas que estão em trânsito, né? Principalmente essas que trabalham no centro e se deslocam ali 15, 20 quilômetros até o lugar onde ela dorme. E como isso acontece, como que essa pessoa tá sentindo o impacto dos acontecimentos, tá ligado? Políticos e tal. E sua mãe nisso tudo? Sua mãe foi parceira sempre? Esteve junto com você nessa caminhada ou você teve que se explicar pra ela em algum momento? Não, assim? minha mãe só me surpreende. Eu nunca imaginei que minha mãe ia ser uma mãe de viado assim tão bem, sabe? Minha mãe é foda. Que legal. É inexplicável, assim. Como ela chama, Rico? Ana. Ana, dona Ana. E ela, eu nunca imaginei, assim, ela é extremamente mãezona, assim, e ela não tem nenhum embasamento político, assim, militante sobre nada. Ela é no amor mesmo. É no amor amor. Sei lá, situações assim como, enfim, quando os namoros terminam, sabe? E ela chega a 10, cara, com a palavra, com uma coisa, com... Incrível. E que eu não esperava, assim, eu sempre... Você parti da ideia de que eu tinha ali uma tarefa de dar uma educada na minha mãe e tal. E isso aconteceu naturalmente. Ela foi madura. Ela foi mãe e foi mãe e dividir no caminho, ela foi dividindo comigo coisas que eu nem sabia que ela sabia também. E, pô, legal. Isso é incrível. E a gente é muito amigo e divido tudo com ela, assim, os acontecimentos. Demais. Bom, pessoal, obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Rico, obrigado, mano. Obrigado demais, Felipe, cara, todo mundo demais. Que tá aí na sintonia. Muito bom falar com vocês. Eu acho legal que é uma oportunidade para poder... A gente faz duas coisas ao mesmo tempo. Aprofunda a ideia e registra essa conversa, né? Porque é a primeira vez também que a gente pôde trocar uma ideia assim mais aprofundando mesmo. Rico Dalazan, senhoras e senhores, esse foi mais um Sistema Solar e Podcast. Semana que vem a gente tá de volta. Juízo nesse carnaval. Usem camisinha, né, Rico? Usem camisinha. Transem eu tinha bastante. várias coisas pra falar aqui, mas eu não lembro agora, que eu tava esses dias pensando sobre reparação de dano, redução de danos, né? No carnaval. Sobre... Maravilhoso, Se liga aí nas reduções de danos, é possível, porque tem o pós-carnaval também. Tem a ressaca moral que é complicada. E vamos se encontrar depois no pós-carnaval, todo mundo bem vivo. Entendeu? Isso. Tá bom, rapaziada? Não falte ninguém. Controla a catuaba por aí, hein? Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau.